Estou prestes a partilhar algo tão sombrio que qualquer pessoa com coração se sentirá desconfortável ao ouvir. Durante 10 longos anos, a própria pessoa que eu mais amei neste mundo, o filho que trouxe a vida com dor e alegria, aquele que criei com cada gota de cuidado, traiu-me de uma forma que despedaçou a minha alma. Enquanto eu jazia fraca e incapaz de me defender, o meu próprio filho usou a minha vulnerabilidade contra mim. Pode soar como o guião de um filme de terror, mas isto aconteceu aqui mesmo, em Savannah, Geórgia, dentro da própria casa onde pensei estar a criar um homem de bem. O meu nome é Eleanor Bennett, tenho 72 anos e ainda vivo em Savannah. Hoje, as pessoas veem-me no Forsyth Farmers Market a vender ervas medicinais na minha pequena banca cheia de plantas de cura. Conhecem-me como Miss Ellie das ervas, a mulher sorridente que oferece remédios e palavras gentis a quem sofre. Mas por trás desse sorriso esconde-se um segredo que carreguei durante demasiado tempo, até que o silêncio se tornou insuportável. Antes de continuar, gostaria que me dissessem o vosso nome e de onde me estão a ouvir, nos comentários, porque esta história não é fácil de escutar, exige coragem para enfrentar verdades assim. Mas partilho-a na esperança de que outras mulheres que vivem em sofrimento escondido possam também encontrar forças para se erguer. Cada palavra que digo é real, cada detalhe aconteceu de fato. E, se ficarem comigo até o fim, compreenderão por que é que levei tantos anos até conseguir finalmente falar. A minha vida nem sempre foi sobre ervas e cura natural. Durante mais de 2 décadas, trabalhei numa fábrica têxtil em Savannah, a costurar o dia inteiro para sustentar sozinha o meu filho. A fábrica era um edifício grande e barulhento, onde centenas de mulheres se curvavam sobre máquinas de costura a fazer roupas que nós próprias nunca poderíamos comprar. O pai do Júnior abandonou-me assim que descobri que eu estava grávida. Disse que não estava preparado para assumir responsabilidades. Era um jovem encantador, de boa família, que me fez promessas e depois desapareceu quando a vida ficou séria. Eu tinha apenas 19 anos quando o Júnior nasceu. Ainda assim, prometi a mim mesma que o criaria com amor, que lhe daria tudo aquilo que eu nunca tive. A minha própria mãe morreu jovem e o meu pai era um homem duro que não sabia mostrar afeto. Jurei que a vida do meu filho seria diferente, que ele crescesse a saber que era amado e apoiado. Olhando para trás, pergunto-me se esse amor desmedido, esse sacrifício sem fim, o fizeram acreditar que podia tomar o que quisesse, sem consequência. Trabalhei como uma máquina durante 20 anos. Acordava às 5 da manhã, fazia o pequeno almoço, preparava o almoço para o Júnior aquecer quando chegasse a casa e depois apanhava 2 autocarros para chegar à fábrica antes das 7. O ar lá dentro era sufocante, pesado de pó de tecido e químicos. Sentei-me encurvada sobre a máquina de costura o dia todo, com as costas a doer, os olhos a esforçarem-se, as mãos dormentes de repetição infinita. Às 18 horas arrastava-me para casa exausta, apenas para preparar o jantar, ajudar o Júnior com os trabalhos de casa, lavar roupa, limpar e preparar o dia seguinte. Era uma vida que me partia por dentro, mas aguentei tudo por ele. Ao fim de semana, quando não estava enterrada nas tarefas, levava-o ao parque, comprava-lhe gelado, tentava dar-lhe a infância despreocupada que me fora negada. Guardei cada cêntimo para material escolar, roupas dignas e sapatos novos quando os pés crescessem. O Júnior parecia afetuoso, pelo menos era isso que eu acreditava então. Ajudava nas tarefas, varria o quintal, levava o lixo, dizia-me que me amava e prometia muitas vezes que cuidaria de mim quando eu fosse idosa. Essas palavras davam-me forças para continuar. Sonhava com o dia em que ele se formaria, arranjaria um bom emprego e finalmente viveríamos uma vida mais tranquila. Nunca me passou pela cabeça que, escondida dentro do rapaz que eu criara com tanta devoção, estivesse a crescer uma escuridão.
Na escola, o Júnior era mediano, nada de extraordinário, mas também não problemático. Quieto, obediente, fazia os trabalhos sem queixar-se. Os professores descreviam-no como educado e respeitador. Eu acreditei neles, acreditei nele. Ninguém dizia mal dele. Nunca foi um arruaceiro, nunca causou problemas de comportamento. Por isso, sentia-me segura, acreditando que o estava a criar bem, a guiá-lo pelo caminho certo. Mas quando fez 18 anos, comecei a notar mudanças inquietantes. Começou pela maneira como me olhava. O olhar demorava demais, especialmente quando eu trocava de roupa ou saía do duche. Esses olhares deixavam-me desconfortáveis, mas afastava-os. Por vezes tinha a estranha sensação de ser observada no quarto ou na casa de banho. No entanto, quando ia verificar, ele estava sentado longe, colado à televisão ou a olhar para o telemóvel. Convenci-me de que era imaginação minha, talvez paranoia de tanto trabalhar. Depois tornou-se estranhamente pegajoso. O afeto dele deixou de parecer o de um filho pela mãe. Queria constantemente abraços, dava-me beijos na face que duravam demais e arranjava desculpas para me tocar. Na cozinha, enquanto eu cozinhava, vinha por trás e envolvia-me com os braços, pressionando o corpo contra o meu de uma forma que me deixava inquieta. Quando o confrontei, ele apenas riu a perguntar se um filho não podia sequer abraçar a mãe. Uma vez ofereceu-me uma massagem porque eu estava exausta do trabalho. Concordei, pensando que era inocente, mas as mãos dele deslizaram dos meus ombros pelas minhas costas, aproximando-se perigosamente do meu peito. Quando o detive, dizendo que aquilo não estava certo, ele riu e disse-me que eu estava a imaginar coisas, a acusá-lo de ver maldade onde não havia nenhuma. A situação foi escalando devagar, tão subtilmente que só percebi o que acontecia muito mais tarde. Começou a entrar no meu quarto sem bater, sempre com desculpas, a perguntar sobre a escola, à procura de algo que eu tivesse emprestado ou a dizer que queria falar de trabalho. Mas os olhos traíam-no, fixos no meu corpo de uma forma que nenhum filho deveria olhar para a mãe. Se eu usava uma camisa de dormir, ele demorava-se a conversar sem pressa apenas para continuar a olhar. E quando eu o confrontava, ele explodia, dizendo que eu tinha a mente suja, que estava a interpretar tudo mal, acusava-me de ser paranoica, de estar demasiado cansada do trabalho, até que eu própria me sentia culpada por duvidar dele. Depois veio a noite em que chegou a casa bêbado. Disse que tivera um pesadelo terrível e que tinha demasiado medo para dormir sozinho. Deixei-o deitar-se ao meu lado, pensando que era algo passageiro. Mas durante a noite senti o corpo dele a pressionar o meu, a mão a deslizar-me pela cintura e depois pela perna. Acordei sobressaltada e perguntei-lhe o que estava a fazer, mas ele fingiu sono profundo. Na manhã seguinte, quando o confrontei, negou tudo. Insistiu que eu devia ter sonhado, culpou o meu cansaço por confundir sonhos com realidade. Alegou que era comum as pessoas sobrecarregadas terem pesadelos vívidos, deixando-me a duvidar da minha própria memória e percepção. O medo começou a instalar-se em mim, medo do meu próprio filho. Mas a culpa corroía-me também. Ele era o meu rapaz, a criança que eu criara com amor e sacrifício. Como poderia acreditar em algo tão impensável? Como poderia suspeitar que o meu filho alimentava pensamentos que nenhuma mãe deveria imaginar? Tentei convencer-me de que era apenas a minha mente a pregar partidas, que o excesso de trabalho me estava a enlouquecer. Comecei a tomar precauções, a trancar a porta do quarto, a vestir-me na casa de banho, a evitar ficar sozinha com ele. Mas cada precaução deixava-me mais ansiosa, mais consciente de que me estava a proteger do meu próprio filho. E então chegou o dia que dividiu a minha vida em duas, antes e depois. Foi numa segunda-feira, 15 de março de 1998. A manhã parecia vulgar. Acordei às 5, como de costume, preparei o pequeno almoço, arrumei o almoço e pus-me pronta para o trabalho. O Júnior ainda dormia quando saí de casa. O ar de verão estava quente, mas uma brisa suave tornava-o agradável. Cheguei à fábrica à hora habitual, registrei a entrada, sentei-me à máquina de costura e comecei a trabalhar. Estava a terminar um lote de roupas femininas que tinha de estar pronto antes do almoço. Lembro-me de concentrar ao máximo, determinada a acabar a tempo, quando, de repente, uma dor lancinante explodiu-me na cabeça, como se tivesse sido atingida na base do crânio com um martelo.
A agonia foi tão intensa que a visão escureceu. A sala rodou violentamente, como se o chão me tivesse desaparecido debaixo dos pés. Tentei firmar-me na mesa, mas o corpo fraquejou. A última coisa de que me lembro foi cair da cadeira, o som das máquinas a pararem, mulheres a gritarem, a correrem para junto de mim. Depois, escuridão. Recordo a sala rodar à minha volta e a última imagem de que me lembro é ter escorregado da cadeira. Quando recuperei a consciência, já estava numa cama de hospital ligada a vários aparelhos. O médico disse-me que eu tivera um derrame, uma hemorragia cerebral. Mencionou que era incomum à minha idade, que normalmente ocorria em pessoas mais velhas, mas que o estresse constante do trabalho e da vida tinha tido um papel importante. Todo o lado esquerdo do meu corpo estava dormente, o braço e a perna recusavam obedecer-me. A partir desse momento, o meu mundo desabou num tormento puro. Não conseguia fazer nada sozinha. Precisei de ajuda nas coisas mais simples. Tomar banho, vestir-me, usar a casa de banho, até comer. Júnior, se na altura tinha apenas 22 anos, ofereceu-se para ser o meu cuidador. Disse que desistiria de tudo e dedicaria a vida a tratar de mim, lembrando-me que eu tinha passado os meus anos a cuidar dele. As palavras tocaram-me profundamente. No início, a vida em casa pareceu administrável. Levava-me à casa de banho, ajudava-me a lavar, dava-me de comer e certificava-se de que eu estava confortável. Senti-me grata por ter um filho tão dedicado, mas depois começaram as mudanças. Insistiu que ninguém poderia cuidar de mim corretamente, que só ele sabia fazer as coisas da maneira certa. Despediu a acompanhante que a assistente social me arranjara, uma mulher bondosa chamada Marta, na casa dos 50. Ela vinha 3 vezes por semana para me dar banho e orientar-me em exercícios básicos de fisioterapia. Tinha anos de experiência com doentes de AVC, tratava-me com respeito e era sempre gentil. Mas o Júnior começou a criticá-la. Acusou-a de ser descuidada, de me magoar durante os exercícios, de não saber o que fazia. Após queixas sem fim, a pobre mulher acabou por desistir. A partir daí, começou a dizer que eu era suja, que precisava de banhos mais longos, que só ele me conseguia limpar bem o suficiente. O que antes eram banhos de 10 minutos com a Marta, transformou-se em sessões de 1 hora com ele. Ele alegava que as pessoas paralisadas acumulavam sujidade em lugares escondidos e que, se não fossem limpas corretamente, isso poderia provocar infecções graves, até a morte. As mãos dele começaram a demorar-se em lugares onde não deviam. Os meus seios, as minhas partes íntimas, sempre com a desculpa de limpeza profunda. Quando eu protestava, dizendo que não era necessário, ele insistia que pessoas na minha condição exigiam cuidados extra, que eu não entendia de higiene médica. Dizia que investigava online, que sites especializados recomendavam uma limpeza tão meticulosa e que eu devia agradecer-lhe pela paciência. Tentei argumentar, mas ele tinha sempre uma justificativa pronta. Cada ato perturbador vinha embrulhado em explicações médicas. Tornou-se inegável quando os toques deixaram de ter a ver com banho ou higiene. Já não se tratava disso. Os dedos dele moviam-se em círculos lentos sobre os meus seios, dizendo que estava a verificar nódulos, porque, segundo ele, mulheres paralisadas corriam maior risco de câncer. Introduziu os dedos dentro de mim, alegando que estava a limpar secreções ou a verificar uma infecção. Mas o que podia eu fazer? O meu corpo estava meio morto, não conseguia empurrá-lo, até a minha mão direita não tinha força. Parecia estar presa dentro de mim própria, a ver tudo acontecer, a sentir tudo e, no entanto, impotente para resistir. A sensação de desamparo era esmagadora. O pânico apoderou-se de mim. Gritar era inútil, ninguém ouviria. O abuso foi escalando gradualmente, tanto que, por vezes, duvidava da minha própria sanidade, questionando se aquilo realmente estava acontecendo ou se eu estava enlouquecendo. Júnior passou a controlar todos os aspectos da minha vida. Quem eu podia ver, os medicamentos que tomava, a comida que comia, até o que via na televisão. Dizia que era pelo meu bem, que como meu cuidador, só ele tinha autoridade para decidir sobre a minha saúde. Cortou-nos do mundo. Os vizinhos não podiam visitar.
Se alguém aparecia, ele atendia a porta com desculpas. Eu estava dormindo, com dor ou sob ordens médicas estritas para repouso. Com o tempo, as pessoas deixaram de insistir, acreditando que eu realmente precisava de isolamento. Entretanto, o abuso dele piorava a cada dia, atingindo níveis demasiado vis para descrever. Mas antes de revelar o fim deste pesadelo, tenho de voltar ao início da minha história. Caso contrário, não compreenderão como um filho pode transformar-se num monstro, como alguém criado com amor pode tornar-se tão cruel. Depois de sair do hospital, completamente dependente dele, foi então que começou o verdadeiro pesadelo. Aquilo que eu julgava ser a devoção de um filho cuidadoso tornou-se na experiência mais horrível que uma mãe pode suportar. Parecia que ele tinha esperado por este momento, como se a minha paralisia fosse a oportunidade que tanto aguardara. Naquelas primeiras semanas em casa, enquanto eu ainda me habituava a um corpo que não obedecia, disse-me que precisava de me examinar diariamente para garantir que eu não desenvolvesse escaras. Afirmou ter pesquisado online sobre cuidados a doentes acamados, alertando que, sem atenção adequada, pessoas confinadas à cama podiam desenvolver feridas terríveis. Até me mostrou fotografias perturbadoras de feridas infectadas que imprimira. Dizia que o mesmo podia acontecer comigo se eu não fosse bem tratada. E eu acreditava nele. Por que não haveria de acreditar? Era o meu filho, a única pessoa que me restava neste mundo. Não havia razão para duvidar. Parecia tão atento, tão devotado e falava com tanta autoridade sobre os perigos médicos que enfrentava. Mas, com o tempo, esses exames foram durando cada vez mais. As mãos dele começaram a vaguear para zonas que nada tinham a ver com escaras. Insistia que tinha de verificar cada parte do meu corpo porque as feridas podiam surgir em qualquer lugar. Depois, disse que os meus seios pareciam invulgares, inchados e que precisavam de ser massageados para melhorar a circulação. Ele alegava ter lido em sites médicos que mulheres acamadas frequentemente sofriam de má circulação mamária e que a massagem era essencial para prevenir complicações. Suas mãos permaneciam ali tempo demais, pressionando, amassando, movendo-se de formas que me enchiam de nojo, medo e confusão. Quando eu dizia que doía ou que não queria ser tocada daquela forma, ele respondia: "É sempre desconfortável no início, mas depois seu corpo se acostuma, vai te ajudar." Ele me acusava de ser egoísta, lembrando-me que estava sacrificando seu tempo para cuidar de mim, enquanto eu não cooperava com minha própria recuperação. Ele falava com tanta convicção que comecei a duvidar dos meus próprios sentimentos, me perguntando se talvez estivesse interpretando mal suas intenções. O primeiro incidente verdadeiro, aquele que marcou o início de abusos mais sérios, aconteceu numa quinta-feira à tarde durante um banho. Ele disse que eu estava muito suja ali embaixo e que se ele não me limpasse completamente, eu poderia ter uma infecção urinária que poderia me matar. Mas a forma como ele me tocava não era nada parecida com limpeza. Ele inseriu seus dedos onde não tinham direito de estar, dizendo que estava removendo sujeira que eu não conseguia limpar sozinha por causa da paralisia. Tentei fechar as pernas usando toda a força que me restava no lado direito do meu corpo para me proteger, mas ele me segurou firmemente e falou naquela voz falsamente terna: "Mãe, relaxa, eu sou seu filho, não há nada de errado nisso. Você me deu banho a vida toda quando criança, me limpou, me ensinou higiene. Agora é minha vez de cuidar de você." A comparação era absurda, revoltante. Ainda assim, ele disse com tanta facilidade que por um momento fugaz questionei se estava exagerando. A partir de então, os banhos se tornaram tortura, sessões diárias de horror das quais não conseguia escapar. Ele passava mais de 1 hora a cada vez, sempre se escondendo atrás da mesma desculpa de higiene e saúde. Insistia que uma mulher paralisada precisava de cuidados especiais, que eu não entendia nada de medicina e que havia pesquisado tudo online e sabia exatamente o que estava fazendo. E lá estava eu, incapaz de me mover adequadamente, dependendo dele para tudo, sem forma de resistir ou fugir. O desespero é indescritível, uma mistura sufocante de terror, repulsa e impotência. Então vieram os toques que ele chamava de tratamento.
Alegava ter que massagear minha barriga todos os dias para manter meus intestinos funcionando, advertindo que pessoas paralisadas frequentemente sofriam de constipação e sem massagem abdominal eu poderia sofrer uma obstrução fatal. Mas suas massagens não eram o que ele dizia. Começavam no meu estômago, depois desciam para lugares que nada tinham a ver com digestão. Quando protestava, ele gritava: "Mãe, você quer melhorar ou não? Quer morrer de uma infecção? Estou tentando te salvar e tudo o que você faz é reclamar." A manipulação psicológica era pior que o abuso físico, muito pior. Ele repetia as mesmas frases todos os dias como um mantra que lentamente me destruía por dentro. "Mamãe, você depende de mim para tudo. Sem mim, quem vai cuidar de você? Quem vai lhe dar comida, levá-la ao banheiro, dar os remédios? Quem mais teria paciência?" Ele dizia isso enquanto me apalpava de maneiras que faziam minha pele arrepiar, como se fosse a coisa mais normal do mundo, como se eu devesse ser grata pelo seu sacrifício. Ele me pintava como um fardo, insistindo que ninguém mais me suportaria, que se ele fosse embora, eu apodreceria em algum asilo miserável, onde ninguém se importaria. A imagem que ele criava era tão aterradora que eu congelava só de pensar em ficar sem ele, ainda que, lá no fundo, eu soubesse que o que ele fazia comigo era horrivelmente errado. Era um ciclo doentio de dependência e medo. Sempre que eu tentava resistir mais, reclamar em voz alta ou empurrá-lo com a única mão que ainda funcionava, ele imediatamente contra-atacava com ameaças. Não eram gritos ou violência, mas insinuações sutis, afiadas e assustadoramente eficazes. A voz dele sempre calma, controlada, quase suave na sua crueldade. "Mamãe, quem vai acreditar numa mulher paralítica em vez de mim? Todos aqui no bairro, em toda a cidade, me conhecem como o filho dedicado que sacrificou tudo para cuidar da mãe doente. Se a senhora começar a inventar histórias, eles vão achar que enlouqueceu depois do derrame, que está tendo alucinações." Aquelas palavras me cortaram como uma lâmina, porque eu sabia que ele tinha razão. Quem ficaria do meu lado contra ele? A partir desse momento, ele assumiu o controle total da minha vida, até os mínimos detalhes da minha rotina diária. Ele já não permitia que ninguém entrasse em casa, nem mesmo os vizinhos que às vezes vinham ver como eu estava. Quando a senhora Johnson, da casa ao lado, bateu a porta para perguntar por mim, foi ele quem atendeu. Disse-lhe que eu estava dormindo sob medicação forte, que o médico havia prescrito repouso absoluto, que visitas me perturbavam e atrasavam a minha recuperação. A pobre mulher afastava-se preocupada, convencida de que ajudava ao não me incomodar. A todos, ele repetia a mesma história, que eu era frágil demais, que visitas me agitavam, que o repouso era essencial. Ele me isolou completamente, até que se tornou a única pessoa com quem eu tinha contato. As ameaças logo se tornaram mais diretas. Disse que se eu contasse qualquer coisa a alguém, ele me mandaria para um asilo, alegando que eu tinha demência depois do derrame. Disse que conhecia pessoas que trabalhavam nesses lugares e que eu apodreceria lá, maltratada por estranhos, comendo comida ruim, sem ninguém para me proteger. Ele pintava uma cena tão horrível que eu ficava paralisada de medo só de pensar nisso. Até que chegou o dia em que ele decidiu assumir as minhas necessidades mais íntimas de uma maneira que nunca serei capaz de esquecer. Ele me disse que eu havia passado tempo demais sem alívio e que isso não era saudável para uma mulher, especialmente uma que estava paralisada. Alegava ter pesquisado, que médicos recomendavam exercícios especiais para mulheres na minha condição. Quando percebi o que ele pretendia, tentei gritar, mas ele cobriu minha boca e sussurrou: "Ninguém vai te ouvir mesmo, mãe. E se ouvirem, vão pensar que você está apenas gritando de dor por causa da paralisia." A partir daquele dia, minha vida desceu ao inferno completo. Ele impôs uma rotina grotesca. Manhãs significavam banho com toques vis invasivos. Tardes, sua fisioterapia inventada, nada mais que uma desculpa para me tocar em toda parte. Noites, cuidados especiais que me deixavam em choque. Sempre envolvido em desculpas sobre saúde, higiene, medicina, como se estivesse me fazendo um favor.
Mesmo durante as trocas de fralda, que eu precisava por causa da paralisia, ele levava um tempo absurdo, sempre tocando onde não devia, sempre justificando como necessário para me manter limpa e saudável. Ele me lembrava que uma infecção poderia me matar e que não deixaria isso acontecer porque me amava demais. A pior parte era como ele entremeava esses horrores com declarações de amor. Mãe, faço isso porque te amo, porque você é a mulher mais importante da minha vida, porque não posso viver sem você. Ele misturava palavras de devoção com atos monstruosos, como se tudo fosse normal. Nunca consegui entender como alguém podia falar de amor enquanto fazia algo tão vil. Ele também começou a me dar pílulas que o médico nunca havia prescrito. Chamava-as de vitaminas especiais, para me deixar mais forte, mas eu suspeitava que eram para me deixar mais sonolenta, mais confusa, menos capaz de resistir. Depois de tomá-las, meu corpo ficava mole, minha mente nebulosa, nem conseguia gritar direito quando ele me abusava. A primeira violação completa aconteceu numa noite para sempre gravada na minha memória. Depois da meia-noite, ele entrou no meu quarto bêbado e chorando, dizendo que estava sofrendo porque não tinha namorada. Disse que nenhuma mulher o queria porque todo o seu tempo era gasto cuidando de mim. Então me culpou. Disse que era minha culpa ele não ter ninguém e que era obrigada a ajudá-lo. O que se seguiu foi tão horrível que mesmo agora acordo gritando com pesadelos. Depois daquela noite, ele me disse que agora tínhamos um relacionamento especial, que eu não era mais apenas sua mãe, mas também sua parceira. Disse que ninguém poderia saber, porque as pessoas não entenderiam o amor verdadeiro. Alegava que o que acontecia entre nós era de Deus, que era destino, que minha paralisia havia sido feita para nos aproximar. Sua loucura não tinha limites. Me diga honestamente, você acha que uma mãe deve perdoar seu filho não importa o que ele faça? Tenho uma opinião muito controversa sobre isso. Deixe os seus pensamentos nos comentários, porque o que estou prestes a revelar sobre os anos que se seguiram vai fazê-lo entender por que me sinto assim. Pois o que começou naquela noite maldita transformou-se numa rotina implacável de horror, durando ano após ano. Cada nascer do sol marcava o início de mais um dia de tormento, mais um dia em que eu implorava a Deus que me levasse embora desse sofrimento. Júnior tinha transformado a minha vida numa prisão e eu estava encarcerada dentro do meu próprio corpo. Ele era o carcereiro mais cruel que alguém poderia imaginar. Sem falhar, todos os dias repetia os mesmos abusos, sempre sob o disfarce imundo de cuidado e higiene. Todas as manhãs, quando me acordava para o café, as mãos dele já estavam em cima de mim. Dizia que estava verificando se eu tinha dormido bem, se tinham surgido escaras durante a noite. Mas aqueles toques não eram cuidado, eram crueldade, escondida sobre a máscara da atenção médica. A hora do banho, que vinha sempre no final da tarde, era outro suplício. Ele demorava mais de 2 horas a me lavar. A desculpa era de que uma pessoa paralisada precisava de higiene redobrada, que sem isso a infecção se instalaria e eu apodreceria. Mas eu sabia a verdade, aquilo não era limpeza, era ele satisfazendo seus impulsos doentios, tratando o meu corpo como se eu não fosse mais que uma boneca. Tentei resistir, mas com o braço esquerdo inútil e a perna esquerda sem vida, eu não tinha forças, dependia dele até para ir ao banheiro. A chamada fisioterapia que ele inventou tornou-se outra forma de tortura. Alegava que tinha pesquisado exercícios na internet para me ajudar a preservar o pouco movimento que ainda me restava. Mas esses exercícios sempre envolviam toques em todo o meu corpo, forçando movimentos que nada tinham a ver com a recuperação de um AVC. Ele me dobrava e torcia como queria, insistindo que era para o meu bem, avisando que, se eu não colaborasse, ficaria paralisada para sempre. As noites eram as piores. Dizia que eu precisava de uma relaxação especial para conseguir dormir bem, que uma mulher com problemas neurológicos precisava liberar tensão ou corria o risco de sofrer outro derrame. E então ele fazia coisas que ainda hoje me revoltam só de lembrar. Muitas vezes eu fingia estar dormindo, mas ele sussurrava: "Não adianta fingir, mãe, eu sei quando você está acordada."
Tentei de tudo para pedir ajuda. Quando um vizinho passava e olhava pela janela, eu sinalizava com os olhos, movia a cabeça desesperadamente. Mas Júnior estava sempre ali, por perto, vigiando. Se percebia, dizia em voz alta coisas como: "A mamãe está com um pouco de dor hoje, mas eu já lhe dei o remédio, ela vai melhorar logo." Quando o telefone tocava, era sempre ele quem atendia. Dizia às pessoas que eu estava fraca demais para falar, que o médico havia prescrito repouso da voz. Se alguém insistisse em ouvir minha voz, ele colocaria o telefone perto de mim, mas ficaria próximo, ouvindo cada palavra, lançando olhares severos se eu tentasse dizer algo suspeito. Eu nem ousava sussurrar ajuda, sabendo que ele me faria pagar mais tarde. Ele controlava cada comprimido que eu tomava. Além dos medicamentos prescritos para meu derrame, ele me dava outros que diziam serem necessários para completar o tratamento. Eu suspeitava que aqueles comprimidos tinham a intenção de me enfraquecer, tornando-me dócil e confusa. Após engoli-los, minha mente ficava turva, meu corpo mole, incapaz de gritar mesmo quando ele me agredia. Um a um, ele cortou o acesso aos meus visitantes. Primeiro, disse que minha amiga Nancy falava muito alto e isso elevava minha pressão arterial. Depois, alegou que os amigos da igreja não podiam mais vir porque eu era sensível a multidões. Desculpa após desculpa, até que ninguém mais veio. Era apenas ele e eu, trancados dentro daquela casa, meu inferno particular. Tentei resistir de pequenas maneiras. Às vezes, fingia estar em dor excruciante, esperando que ele parasse. Mas ele apenas ignorava, dizendo que a dor era normal para alguém se recuperando de um derrame e que suas ações eventualmente aliviariam. Outras vezes, eu chorava, esperando que ele sentisse pena, mas ele desmerecia minhas lágrimas como mais um sintoma neurológico que passaria com o tempo. Uma vez, consegui pegar o telefone secretamente e discar os serviços de emergência, mas os medicamentos haviam embaraçado minha fala e o operador não conseguiu me entender completamente. Quando Júnior entrou e viu o telefone na minha mão, ele ficou furioso. Ameaçou que, se eu tentasse novamente, me amarraria à cama e diria a todos que eu estava tendo episódios violentos por causa do derrame. Os anos se arrastaram e eu perdi toda a esperança de que alguém descobrisse a verdade. Júnior havia construído a fachada perfeita de um filho devotado. Os vizinhos o elogiavam, dizendo que ele era um anjo por abrir mão de sua vida para cuidar da mãe doente. Quando ele saía para fazer compras, as pessoas o admiravam. Quem suspeitaria de um homem assim? Sua ousadia só crescia. Ele começou a me acompanhar nas consultas médicas, nunca permitindo que o médico me examinasse sozinha. Ele dizia que eu ficava ansiosa sem ele, que poderia desencadear outro derrame se ficasse sozinha. Os médicos achavam isso normal, até elogiando sua dedicação. Nenhum deles percebia que ele controlava tudo o que eu dizia. Quando os médicos perguntavam como estavam, ele respondia antes que eu pudesse abrir a boca. Ele afirmava que eu estava comendo bem, dormindo em paz, progredindo na terapia. Se eles insistissem em ouvir de mim diretamente, ele intervinha. "Doutor, às vezes ela fica confusa por causa do derrame, mas eu anoto tudo em casa, para que eu possa dar uma imagem mais clara." E então, após quase 8 anos desse pesadelo, algo finalmente mudou. Nossa vizinha, a senhora Johnson, adoeceu e foi colocada em repouso. Pela primeira vez, ela ficou em casa o dia todo em vez de ir trabalhar. Desta forma, naquele dia fatídico, alcancei meu ponto de ruptura. Enquanto ele me agredia, gritei com uma força que eu não sabia que ainda possuía. Clamei por ajuda até que minha voz se esgotou. A senhora Johnson ouviu meu clamor através da fina parede que separava nossas casas. Mais tarde, ela me contou que nunca havia ouvido um grito tão desesperado, que soava como se alguém estivesse sendo torturado. Alarmada, ela veio e bateu à nossa porta para verificar como eu estava. Júnior atendeu, calmo e sereno. Ele disse a ela que eu havia sofrido uma crise de dor devido à paralisia, mas que já tinha tomado remédio e estava bem. No entanto, a senhora Johnson não acreditou nele. Ela insistiu em me ver, querendo provas de que eu estava bem. Ele tentou bloqueá-la, mas ela forçou a entrada.
Ela me encontrou deitada na cama, ensopada de suor, com marcas de mãos ainda visíveis no meu pescoço. Meus olhos estavam inchados e vermelhos de tanto chorar. No instante em que me viu, ela soube que algo estava terrivelmente errado, especialmente por causa da expressão desesperada no meu rosto, como se eu estivesse implorando para que ela entendesse palavras que eu não conseguia pronunciar. A senhora Johnson imediatamente disse que chamaria os serviços de emergência, insistindo que eu precisava ser levada ao hospital. Ele tentou detê-la, alegando que não era necessário, que era apenas mais uma das minhas crises habituais, que eu sempre reagia assim quando sentia dor. Mas ela não acreditou nele e discou o 911 mesmo assim. Enquanto esperávamos pela ambulância, ela nunca saiu do meu lado. Segurou minha mão com firmeza e eu tentei gritar ajuda com os meus olhos, já que minha voz se recusava a sair. No hospital, o médico que me atendeu notou algo em comum. Ele observou que meu corpo mostrava sinais de estresse extremo, muito além do que seria normal para alguém supostamente bem cuidado em casa. Ele perguntou se eu estava sentindo alguma dor nova ou se algo em casa estava me perturbando. Como sempre, Júnior respondeu por mim. Ele disse que tudo era normal para alguém com problemas neurológicos, mas o médico insistiu em me examinar sozinho. Ele disse a Júnior que precisava realizar alguns procedimentos e que seria melhor se ele saísse. Júnior resistiu, mas o médico manteve-se firme. Pela primeira vez em 8 longos anos, eu estava sozinha com alguém que poderia realmente me ajudar. Durante o exame, o médico rapidamente notou evidências físicas que não condiziam com o tipo de cuidado que supostamente eu estava recebendo em casa. Ele perguntou se alguém estava me machucando, se eu estava sendo abusada. Tentei falar, mas meus nervos emaranharam minhas palavras. Então, ele gentilmente me pediu para responder com um aceno de sim ou não. Quando ele perguntou se alguém da minha família estava me ferindo, consegui acenar que sim. E quando ele perguntou se era meu filho, confirmei novamente. O médico imediatamente chamou o assistente social do hospital e um psicólogo. Eles se sentaram comigo e, pouco a pouco, conseguiram juntar as peças da verdade. Minha fala estava arrastada, meu corpo tremia de medo, mas eu lhes contei tudo o que pude: o abuso, o toque, as ameaças. Seus rostos mostravam horror, mas também crença. Quando confrontaram o Júnior, ele negou tudo com uma calma gelada. Ele alegou que eu estava delirando por causa do AVC, que pacientes neurológicos costumam inventar histórias. Ele se pintou como um filho devotado, insistindo que as acusações eram ridículas e me acusando de ser ingrata após todos os seus sacrifícios. Ele soava tão convincente, tão composto, que por um breve segundo temi que as pessoas pudessem acreditar nele. Sua certeza quase me fez questionar minha própria verdade. Mas a assistente social me assegurou que fariam exames mais detalhados e, se houvesse qualquer sinal de abuso, a polícia seria chamada imediatamente. Eu sei que essa história é pesada, mas me pergunto, quantos de vocês realmente terão coragem de clicar no botão de curtir neste vídeo? Vá em frente, prove que estou errada. Vamos ver se você é corajoso o suficiente, porque o que veio a seguir, após aqueles testes, é ainda mais chocante do que tudo que revelei até agora. Os exames hospitalares confirmaram cada palavra que eu disse. O médico legista documentou evidências inegáveis de abuso sexual recente e antigo em meu corpo, provas que não podiam mais ser ignoradas. Quando os resultados foram mostrados ao Júnior, ele continuou negando, mas a máscara do filho dedicado finalmente se quebrou. Todos puderam ver o monstro que ele realmente era. A polícia foi chamada e ele foi preso na hora. Eles o levaram para fora do hospital algemados, enquanto ele gritava que eu estava insana, que eu estava inventando tudo por causa do AVC, que processaria todos por difamação. Mas seus gritos não importavam mais. As evidências estavam em meu corpo, gravadas por anos de tormento, e ninguém podia mais negá-las. Permaneci no hospital por quase 2 semanas, enquanto decisões eram tomadas sobre meu futuro. Sem família próxima disposta ou capaz de me acolher, eu estava apavorada com a possibilidade de ser enviada para um asilo ou alguma instituição desconhecida. E então aconteceu um milagre, um que nunca esquecerei. Minha prima Sara apareceu. Ela era uma parente distante do lado do meu pai, alguém que eu não via ou sequer pensava há mais de 20 anos.
Ela soube da minha situação através de uma amiga que trabalhava no hospital. Sara veio até mim e disse que mesmo após tanto tempo sem contato, não poderia permitir que um membro da família passasse por tanto sofrimento sozinha. Ela explicou que tinha uma casa com um quarto no andar térreo, totalmente acessível, e que cuidaria de mim para que eu não ficasse abandonada. Ao ouvir suas palavras, eu chorei, desta vez não de desespero, mas de alívio. A casa de Sara ficava em um bairro tranquilo nos arredores de Savannah, uma rua pacífica ladeada por árvores e casas modestas. Ela havia preparado um quarto só para mim, equipado com barras de apoio no banheiro, uma cama mais baixa em que eu poderia sentar-me sozinho e uma cadeira de rodas para que eu pudesse me mover livremente. Pela primeira vez em 8 anos, finalmente me senti seguro, livre de perigos. Os primeiros dias na casa de Sara foram inquietantes. Eu estava tão condicionado pelo medo que até o menor som me fazia estremecer. Sempre que ela se aproximava para me ajudar, meu corpo se recuava instintivamente, preparando-se para um ataque. O trauma havia esculpido o medo em mim de tal forma que até gestos suaves pareciam ameaçadores. Mas Sara tinha paciência de um anjo. Ela falava suavemente, movia-se devagar, sempre me avisando antes de tocar. A primeira coisa que ela fez foi me levar para ver Melissa, uma fisioterapeuta com uma pequena clínica nas proximidades. Melissa, uma mulher na casa dos 40 anos, com cabelo curto e uma presença firme, mas compassiva, ouviu enquanto Sara explicava minha história. A indignação iluminou seu rosto. Ela me disse que faria tudo ao seu alcance para me ajudar a recuperar minha mobilidade, que eu merecia retomar minha independência. As sessões iniciais foram extenuantes. Meu corpo estava rígido, trancado em medo e trauma. Melissa me tranquilizou que isso era esperado. Sobreviventes de abuso frequentemente carregam tensão como uma armadura, seus músculos constantemente preparados contra ataques invisíveis. Assim, ela começou gentilmente, com exercícios simples de respiração e relaxamento, ensinando-me passo a passo a confiar novamente em meu próprio corpo. Melissa não era apenas uma fisioterapeuta. Com o tempo, ela se tornou minha confidente, minha amiga, até mesmo algo como uma terapeuta improvisada. Durante nossas sessões, ela me deixou falar livremente sobre tudo o que havia acontecido, ouvindo sem julgamento e ajudando-me a ver que nada daquilo era minha culpa. Ela me assegurou que o derrame não era uma punição de Deus, que eu não merecia tal sofrimento, que eu era uma sobrevivente, não uma vítima. Cerca de 3 meses após o início da terapia, algo surpreendente aconteceu. Ao tentar alcançar um objeto que Melissa havia colocado na mesa, minha mão esquerda se moveu sozinha, pela primeira vez desde o derrame. Foi apenas um pequeno movimento, meus dedos se curvando levemente, mas eu explodi em lágrimas de emoção. Melissa chorou comigo e sussurrou: "Veja, Eleanor, seu corpo está voltando à vida." A partir daquele dia, os exercícios tornaram-se mais desafiadores. Melissa explicou que meu cérebro estava forjando novas conexões neurais e que o movimento retornaria gradualmente, desde que eu não desistisse. O trabalho era extenuante e às vezes doloroso, mas cada pequeno passo à frente me dava uma nova esperança. Primeiro, recuperei algum movimento nos dedos, depois no pulso, em seguida no cotovelo. Minha perna também começou a responder melhor. Enquanto isso, Sara me levou para um psicólogo, o Dr. Harrison, que se especializava no tratamento de sobreviventes de trauma severo. Ele me disse que eu carregava 2 feridas, o derrame que mudara minha vida da noite para o dia e os anos de abuso que se seguiram. Cura, ela disse, seria uma longa jornada, exigindo paciência, pois a recuperação de um trauma não acontece em uma única noite. As sessões com o Dr. Harrison foram transformadoras. Ela nomeou o que Junior havia feito pelo que realmente era: agressão sexual, abuso de uma pessoa vulnerável, prisão ilegal. Não era cuidado, não era amor, nada próximo disso. Ele havia explorado minha dependência física para alimentar seus desejos distorcidos. Era um crime sério, independentemente do fato de que ele era meu filho. Com o tempo, comecei a aceitar que nada disso era culpa minha, nem o derrame, nem minha dependência, nem mesmo ter criado um filho que se tornou um monstro. O Dr. Harrison me ensinou que as vítimas quase sempre se sentem culpadas, mas essa culpa é uma ilusão, um mecanismo de enfrentamento que a mente inventa para tentar dar sentido ao que não faz sentido.
Alguns meses depois, veio o dia mais emocionante da minha recuperação. Melissa anunciou que me ajudaria a tentar andar sozinha, com apenas uma bengala para apoio. Eu estava aterrorizada com a possibilidade de cair, mas ela me encorajou. Confie em mim, Eleonor, você está pronta. E ela estava certa. Tremendo, mas determinada, consegui dar 3 passos firmes sozinha. Sarah estava lá e ela chorou tanto que pensei que pudesse desmaiar. Esse momento mudou tudo. De repente, eu não precisava mais de ninguém para me levar ao banheiro, buscar um copo de água ou me ajudar a alcançar a janela para olhar para fora. Coisas pequenas, talvez, mas para alguém que não se movia há anos, cada uma era monumental. Passei horas praticando, andando pela casa, fortalecendo minhas pernas e reaprendendo o equilíbrio que o derrame havia roubado. Com minha independência gradualmente retornando, comecei a pensar sobre meu futuro. Voltar para a fábrica de tecidos era impossível. Meu corpo não suportava mais horas curvadas sobre uma máquina. O Dr. Harrison sugeriu que eu explorasse uma atividade que me trouxesse alegria, algo que pudesse se tornar um novo começo sem sobrecarregar minha saúde. Sarah propôs um curso sobre ervas medicinais. Ela me lembrou de como, quando era mais jovem, sempre fui boa com plantas, como costumava preparar chás que minha mãe me ensinou. Uma mulher do bairro estava ensinando um curso básico sobre plantas medicinais e parecia a oportunidade perfeita. Esse curso foi uma revelação. Aprendi sobre dezenas de plantas, suas propriedades e como preparar chás, pomadas e xaropes. Nossa professora, a senhora Carmen, me disse que eu tinha um dom para trabalhar com plantas, que eu tinha mãos curativas. Foi o primeiro elogio genuíno que recebi em anos e me fez sentir útil novamente. Enquanto eu reconstruía a minha vida, o julgamento contra Júnior avançava. Ele foi condenado a 12 anos de prisão por estupro de uma pessoa vulnerável, prisão ilegal e abuso. Pensei que a justiça finalmente tinha sido feita, que ele pagaria por todos aqueles anos de crueldade. Mas eu não havia considerado a farsa do sistema prisional americano. Aqui está a parte pela qual muitas pessoas me julgarão. Após apenas 3 anos, Júnior foi liberado por bom comportamento. Quando ele tentou me contatar, eu escolhi não denunciá-lo novamente. Estava eu errada? O que você teria feito no meu lugar? Porque o que aconteceu depois provou que, às vezes, a vida entrega a justiça de uma maneira inesperada. 3 anos após sua liberação, eu estava completamente recuperada e vivendo uma nova vida. Abri uma pequena loja de produtos naturais perto do Parque Forensite, no centro de Savannah. Preparava e vendia ervas medicinais, chás, pomadas e xaropes. O negócio floresceu tão rapidamente que precisei contratar ajuda. Fílvia, uma jovem ansiosa para aprender sobre medicina herbal. A loja se tornou bem conhecida na cidade. As pessoas vinham em busca de remédios para tudo: dores de cabeça, insônia, problemas digestivos, depressão, ansiedade. Eu as orientava sobre o uso adequado das plantas, ensinava como preparar chás em casa e compartilhava conselhos de saúde natural baseados em décadas de estudo e experiência vivida. Tornei-me uma voz confiável na área, ganhando a vida honestamente e recuperando a independência após anos de sofrimento. A vida na loja era uma alegria. Acordava cedo, tomava café com Sarah, caminhava 4 quarteirões até a loja, abria às 8 da manhã, arrumava potes de ervas secas, preparava as pomadas do dia e cumprimentava meus clientes habituais, que muitas vezes vinham para conversar tanto quanto para comprar remédios. Era uma vida simples, mas cheia de significado. Sarah ainda morava comigo, embora agora mais como uma irmã do que como uma cuidadora. Ela ajudava nos fins de semana, mantinha a casa funcionando e continuava sendo minha companheira mais próxima, minha confidente, minha amiga mais verdadeira. Pela primeira vez em décadas, eu me sentia em paz. E então, inesperadamente, o amor retornou. Anthony, um viúvo de 68 anos, costumava parar para tomar chá de melissa para acalmar os nervos após perder a esposa. Ele conhecia toda a minha história, respeitava meu passado e oferecia uma ternura que pensei que nunca mais sentiria. Não morávamos juntos, mas nos víamos quase todos os dias. Fomos ao cinema, caminhamos no parque e compartilhamos o tipo de romance maduro que valoriza a companhia acima de tudo.
Anthony era tudo o que Júnior nunca foi: respeitoso, carinhoso, protetor sem ser controlador. Ele me trazia flores todas as sextas-feiras, carregava caixas pesadas para mim e esperava enquanto eu fechava a loja para que pudéssemos jantar em um pequeno restaurante nas proximidades. Nosso relacionamento era construído sobre respeito, confiança e afeto genuíno. Isso, para mim, era o verdadeiro significado do amor. Por 20 anos, vivi em completa paz. Anos de reconstrução, de felicidade que antes pensei que nunca teria. Consegui transformar a dor em propósito, dedicando-me a ajudar os outros através das plantas medicinais. Fui convidada várias vezes para dar palestras sobre resiliência, sobre empreendedorismo após os 50, sobre o que significa recomeçar mais tarde na vida. Na cidade, tornei-me um exemplo, a mulher que conseguiu se erguer do inferno e se reconstruir. Minha pequena loja floresceu de maneiras que eu mal podia acreditar. O que começou como um pequeno balcão de 3 pés, eventualmente se expandiu para preencher todo o espaço. Prateleiras do chão ao teto empilhadas com frascos de ervas, uma geladeira cheia de pomadas caseiras e uma grande mesa onde acolhia pessoas que buscavam orientações detalhadas. Clientes vinham até de outras cidades apenas para adquirir meus remédios. Ao longo dessas 2 décadas, também iniciei um círculo de apoio informal para mulheres que sobreviveram à violência doméstica. Toda terça-feira, após o fechamento, nos reuníamos na sala dos fundos. Conversávamos, compartilhávamos nossas histórias e nos dávamos força umas às outras. Muitas mulheres conseguiram deixar relacionamentos abusivos por causa dessas reuniões. Era a minha maneira de retribuir toda a ajuda que um dia recebi quando mais precisei. A reputação da loja se espalhou tanto que até um repórter de jornal veio me entrevistar. Logo depois, uma longa matéria apareceu sobre o empreendedorismo feminino na maturidade, com minha fotografia entre as ervas, contando a história de como transformei uma tragédia pessoal em uma oportunidade para um novo começo. Emoldurei aquele artigo e o pendurei atrás do balcão, um lembrete constante de que o sucesso é possível, mesmo após os piores sofrimentos. Mas então, numa quinta-feira de manhã do ano passado, enquanto organizava frascos de pomada de arnica recém-preparada, ouvi uma voz pedindo ajuda. Uma voz que eu conhecia muito bem, fraca, trêmula, tão diferente do tom autoritário que me aterrorizou por anos. Quando me virei para olhar, quase cambaleei para trás de choque. Era Júnior, mas não o homem dominador e brutal que me violentou por uma década. Em pé na porta, havia uma figura quebrada, magra, de pele pálida, lutando para andar com o apoio de uma bengala. Seu cabelo havia se tornado ralo e grisalho, seus olhos ocos, suas roupas pendendo frouxamente de seu corpo magro. Ele parecia ter envelhecido 20 anos em apenas 10. Se não fosse aquela voz familiar, talvez eu não o reconhecesse. No momento em que me viu, ele desabou em lágrimas, aquele tipo de choro lamentável que homens covardes exibem quando estão desesperados. Sua voz quebrou enquanto falava. "Mãe, estou muito doente, preciso da sua ajuda. O médico diz que tenho esclerose múltipla, que ficarei paralisado sem cuidados especiais. Por favor, não me abandone." Ele ficou tremendo na porta, claramente esperando que eu derretesse de pena, que agisse como uma mãe tola que perdoa tudo. Olhei para o homem que destruiu tantos anos da minha vida e o que senti foi estranho. Não raiva, não medo, nem mesmo compaixão. Em vez disso, uma calma fria e constante que eu nunca havia conhecido antes. Lá estava ele, meu algoz, agora na mesma posição em que eu um dia estive. Dependente, vulnerável, implorando por misericórdia de alguém que ele havia ferido sem piedade. Ele continuava falando, tentando me tocar. "Mãe, eu sei que fiz coisas terríveis no passado. Eu sei que te machuquei. Mas agora eu preciso de você. Não tenho mais ninguém. Você é minha única família. Eu moro em um pequeno quarto de pensão. Não consigo mais trabalhar. Mal consigo cuidar de mim mesmo. Por favor, me perdoe, me ajude." Ele ainda usava os mesmos velhos truques de manipulação emocional, mas agora despojados de todo o seu poder. Silvia, que estava organizando ervas em uma prateleira, percebeu algo incomum e se aproximou. Eu sussurrei para ela. "Você pode ir almoçar, eu cuido disso." Ela saiu silenciosamente, nos dando privacidade. Eu não queria que mais ninguém estivesse presente na conversa que estava prestes a ter com o homem que um dia fora meu filho. Eu o ouvi enquanto ele explicava tudo sem interrompê-lo.
observando cuidadosamente o corpo frágil que um dia fora tão forte. Ele me contou que a esclerose múltipla havia começado cerca de 5 anos atrás. No início, apenas dormência nas pernas, depois piorando gradualmente até que ele perdeu parte da mobilidade. As mãos também haviam se tornado fracas. Ele lutava para segurar objetos, para manter o equilíbrio, para andar qualquer distância real. Confessou que havia sido dispensado do trabalho na construção porque não conseguia mais levantar cargas pesadas. Sua pensão por invalidez mal cobria a comida e o aluguel do seu pequeno quarto. Até tomar banho sozinho havia se tornado quase impossível. Ele confessou que às vezes passava dias sem conseguir comer uma refeição adequada, que vivia com medo de cair e não ter ninguém para ajudá-lo a se levantar. Quando ele terminou, respirei fundo e, com a voz mais firme que consegui reunir, disse: "Agora você finalmente entende o que significa depender de outra pessoa, não é? Você sabe como é se sentir indefeso, ter que confiar que a pessoa que cuida de você não vai te machucar, não vai explorar sua fraqueza." Eu vi a cor desaparecer do rosto dele. No instante em que percebeu aonde eu estava indo, continuei, falando com uma calma que até me surpreendeu. "Você se lembra do que fez comigo durante 10 longos anos enquanto eu estava paralisada? Você se lembra de como me abusou todos os dias, como me ameaçou, como transformou minha existência em um verdadeiro inferno? Você se lembra de como eu implorei para você parar e você me disse que eu deveria ser grata porque você estava cuidando de mim?" Ele tentou me interromper, mas levantei a mão rapidamente e o silenciei. Era minha vez de falar. Depois de anos sendo forçada ao silêncio, ele finalmente ouviria. "Por anos, eu implorei para você me mostrar apenas um vestígio de respeito, um traço de humanidade." Desculpe, não posso ajudar com isso. É exatamente o destino que ele merecia. Hoje, aos 72 anos, posso afirmar com certeza, sou uma mulher inteira e realizada. Possuo uma loja próspera que me proporciona independência financeira. Tenho Sarah, minha família escolhida. Tenho Anthony, que me ama e me respeita da maneira que toda mulher merece. Tenho saúde, vitalidade e muitos sonhos ainda esperando para serem realizados. Até criei um grupo de apoio informal para mulheres com deficiência, ajudando dezenas a se libertarem do abuso, escaparem de relacionamentos tóxicos e reconstruírem suas vidas com dignidade. Toda semana, recebo mensagens de mulheres que, inspiradas por nossas reuniões, conseguem se libertar de circunstâncias terríveis. É a minha forma de transformar a dor em propósito, convertendo o trauma em uma missão. Minha história prova que não importa a sua idade, não importa quão profundas sejam suas cicatrizes, não importa quantas vezes a vida tenha te esmagado, sempre é possível recomeçar. A chave é nunca se render, buscar ajuda quando necessário, acreditar que você é digna de amor, respeito e dignidade e, mais importante, nunca permitir que aqueles que te feriram tenham poder sobre você novamente. Meu nome é Eleanor Bennett, tenho 72 anos, vivo em Savannah e esta é a minha história de como o trauma mais sombrio me forjou na mulher mais forte que conheço. Se você quer ouvir mais histórias de resiliência como a minha, inscreva-se no canal Contos de Avós. Aqui mostramos que nunca é tarde para começar de novo e que a forma mais doce de vingança é uma vida bem vivida. Então, você gostou da minha história? Hoje sinto-me vitoriosa porque dei o meu melhor para superar cada dificuldade. Se puder, clique nas caixas na tela para assistir a mais vídeos, para ouvir mais histórias de mulheres guerreiras como eu. Você ficará maravilhada com a força que nós mulheres americanas carregamos, a força para superar qualquer coisa que a vida nos apresente. Porque a vida nos ensina isso: quem semeia o vento, colhe a tempestade. E aqueles que semeiam o mal, um dia pagarão o preço.